Eu sou o babaca por terminar com minha noiva por causa da minha mãe? Então, eu, 26M, e minha agora ex-noiva, 27F, estávamos namorando há pouco mais de 4 anos quando eu a pedi em casamento e ela disse sim. Agora, aqui está o problema. Enquanto estávamos planejando a nova casa que compraríamos, falei com ela sobre um quarto para minha mãe, 60 SF, pois ela moraria conosco depois que nos casássemos. Eu já havia discutido com ela muitas vezes enquanto estávamos namorando que minha mãe moraria conosco porque, simplesmente, sou filho único e minha mãe me criou sozinha depois que se divorciou do meu pai. Abuso. Ela nunca teve um novo namorado e nunca se casou novamente. Toda a vida dela foi dedicada a me criar sozinha. E também eu e minha mãe somos os únicos parentes vivos um do outro. Não temos família além de nós mesmos. Minha noiva disse que não queria que minha mãe morasse conosco e, quando perguntei por que ela não disse nada quando estávamos namorando, ela disse que pensou que eu superaria e que poderíamos colocá-la em um lar, e eu absolutamente me recusei a isso. Fiquei furioso porque minha mãe sempre a tratou como uma filha própria e nunca foi uma daquelas sogras malvadas e rudes. Eu dei um ultimato de que se minha mãe não pudesse morar conosco, não nos casaríamos, e sim, terminamos. Agora, a família dela e seus amigos estão me chamando de idiota, mas não acho que fiz algo errado, pois deixei claro enquanto estávamos namorando que minha mãe moraria conosco. Então, sou um idiota? Edith, deveria ter mencionado isso, mas nossa família tem histórico de demência se manifestando por volta dos 60 anos e minha mãe começou a mostrar sinais de esquecimento, por isso quero mantê-la o mais próxima possível. Edith 2. Serei o principal cuidador. Ela tem muitas economias para cobrir o custo do tratamento e 2 apartamentos em seu nome. Um em que ela atualmente vive e outro que colocamos para alugar. Depois de mudá-la para morar comigo, venderei um deles e contratarei uma enfermeira em tempo integral quando sua demência começar a piorar. Nunca planejamos ter filhos, nem esperei que ela deixasse o emprego ou ficasse em casa para cuidar da minha mãe. Entendo que será difícil e que deverá ser majoritariamente minha responsabilidade, mas ela me criou em tempos difíceis, sozinha, e não vou virar as costas para ela agora que é minha vez de ajudá-la. Minha mãe começou a mostrar sinais de demência recentemente, até alguns anos atrás, ela estava bem, mas agora sua saúde está começando a se deteriorar lentamente. Somos financeiramente independentes devido ao fato de minha mãe ter fundado e depois vendido sua própria empresa. O dinheiro não será um problema e posso facilmente contratar ajuda. Edit 3. Vocês todos estão corretos, mas minha mãe morando conosco nunca foi a única opção que sugere. Entendo que o que eu pedi era muito, então estava pronto para comprar uma casa de 2 andares ou algo assim, mas ela apenas queria colocá-la em um lar e acabar com isso. Atualização. Então, conversei com minha mãe sobre o cancelamento do casamento e o motivo pelo qual isso estava acontecendo e bem, levei um tapa bem forte no rosto. Minha mãe ficou decepcionada com a ideia do meu ultimato e sentiu que eu a estava reduzindo a um fardo quando ela ainda não era um. Já estava acordado que ela viria morar comigo e eu me casaria. Este não era o jeito que minha mãe esperava que eu lidasse melhor com a situação. Em suas palavras, eu estaria apenas jogando o dinheiro que ela ganhou com tanto esforço em um buraco por causa do meu egoísmo e que ela não me criou para ser tão insensível com minha parceira. Ela me explicou as coisas e me mostrou a perspectiva da minha noiva de uma maneira muito mais clara. Ela disse que queria e esperava viver conosco, mas não para sempre e não tão logo depois de eu me casar. Ela também disse que preferiria ir para um lar de cuidados especializados, onde os profissionais pudessem cuidar dela caso sua doença piorasse e mudasse quem ela é. Entre em contato com minha noiva e conversamos. Foi tudo bastante emocional, mas foi para melhor. Me desculpei pelo meu ultimato e por não entender melhor a perspectiva dela e ela se desculpou pelo que disse que estava errada por dizer que poderíamos colocá-la em um lar. Ela sabia o quanto minha mãe significava para mim, então admitiu que insinuar que poderíamos simplesmente abandoná-la em um lar estava errado. Eu fui estúpido e ingênuo e não pude ver além das minhas próprias ideias para o nosso futuro, o que foi a pior coisa que poderia ter feito, especialmente considerando que minha vida está indo além da minha própria a partir de agora.
Decidimos que é melhor comprar uma casa e mudar minha mãe para morar conosco, pelo menos por enquanto, para que ainda possamos passar um tempo com ela enquanto ela estiver relativamente saudável. E quando chegar a hora em que cuidar dela estiver além de nós, a colocaremos em uma unidade de cuidados especializados para pessoas com demência perto de nossa casa para que possamos continuar visitando-a, como minha mãe quer. Embora ainda estejamos investigando os detalhes exatos deste plano, estamos saindo disso como melhores parceiros um para o outro, embora isso possa levar um pouco de tempo. Também decidimos adiar o casamento e primeiro tentar sermos melhores parceiros, mas ainda estamos noivos. Além disso, vamos fazer uma viagem ao redor do mundo em breve para que possamos viver nossa vida como um casal um pouco antes de minha mãe se mudar. Eu sei que haverá desafios e sei que não estou preparado para lidar com tudo, mas mais do que qualquer coisa, se eu não conseguir cuidar de minha mãe em seus momentos finais, pelo menos quero passar um tempo com ela enquanto ela ainda é ela mesma. O diagnóstico da minha mãe será na próxima semana, espero que ela esteja apenas esquecida por causa da idade, mas se for essa maldita doença, então o tempo possível com minha mãe é consideravelmente reduzido. Obrigado a todos pelos seus comentários. Espero que uma situação dessas nunca aconteça com nenhum de vocês. Minha mãe me pediu para cuidar dos meus irmãos por uma semana. Já se passaram 9 semanas. Minha mãe saiu 2 dias antes do Natal e depois me mandou uma mensagem 12 horas depois dizendo que ficaria fora por uma semana e que eu cuidasse das crianças. Ela não voltou desde então. Então, quase 9 semanas se passaram. Ouvi dela apenas 3 vezes no total e ela está dizendo que não voltará tão cedo, apenas continua mandando dinheiro. Meus irmãos têm 16, 13, 12, 9 e 7 anos. Eu tenho 19. Estou sobrevivendo cuidando das crianças sozinho e, para ser sincero, não mudou muito, porque eu já fazia a maior parte quando minha mãe estava aqui de qualquer maneira. Moramos com nossa avó, mas ela também não ajuda muito com eles, e meus irmãos mais velhos já saíram de casa há muito tempo. Acho que minha pergunta é: a ausência da minha mãe é um problema sério legalmente com os serviços sociais? Não quero arriscar que as crianças sejam colocadas em cuidado, já passei por isso quando era mais novo, então não contei a ninguém que ela se foi. Estou com medo do que acontecerá se as pessoas descobrirem, então nem quero fazer essa pergunta na vida real. Atualização: falei com minha mãe pelo telefone e disse a ela que quero que ela me conceda a guarda das crianças, já que ela está se recusando a voltar ou dizer quando voltará, e estou cansado da enrolação dela. Discutimos por cerca de 1 hora, mas no final ela disse que faria isso depois que eu disse que ia chamar a polícia. Antes de falar com ela, conversei com um advogado e deveria ser capaz de obter a tutela legal por meio de uma ordem de custódia que passará pelo tribunal. Meu irmão de 22 anos disse que voltará para casa e me ajudará sob a condição de que minha mãe não volte, pois ele se recusa a estar perto dela. Sua renda e contribuição ajudarão muito, e ele parece sério sobre querer se envolver com a criação dos filhos e cuidar das crianças, especialmente nosso irmão mais novo, pois ele precisa urgentemente de um modelo masculino. Se não conseguirmos a guarda, minha avó deverá poder. De qualquer forma, minha mãe tem pouquíssimas chances de manter a guarda, a menos que de repente decida se importar. Eu apostaria minha vida que ela nunca se importará. Obter a guarda legal é o resultado que desejo, então estou aliviado que pareça uma possibilidade real. Agora estou tentando fazer uma reforma total de tudo com as crianças, porque acho que elas precisam de muito mais estrutura, disciplina, regras e rotina do que tiveram até agora. Percebi que realmente não sei nada sobre uma boa criação de filhos, então tenho muito a aprender. Talvez eu compre alguns livros. Até agora, nossa casa tem sido mais como uma casa compartilhada, com todos fazendo o que querem e correndo sem regras, do que alguém realmente orientando as crianças. Eu cresci ainda mais sem regras e não acho que seja uma boa maneira de ser criado. Então, estou iniciando uma rotina de banho e hora de dormir para os 2 mais novos, e um toque de recolher para os adolescentes. Porque agora o de 12 anos sai de skate e só aparece de novo por volta das 22 horas em uma noite de escola.
Também tem oferecido alimentos muito melhores do que eles costumam comer e tem sido difícil fazê-los comer saudável, mas já fizemos muito progresso. Qualquer conselho sobre como estabelecer regras seria bem-vindo, pois não acho que será fácil e nunca tive nenhum tipo de modelo parental real na minha vida. Atualização 2. Olá! Não tenho certeza se fazer várias atualizações é aceitável, mas recebi muitas mensagens desde o post anterior e acho que será mais fácil atualizar as pessoas interessadas assim, já que responder a todos é difícil. Graças aos conselhos aqui, percebemos que conseguir tutela de parentesco é uma escolha melhor para nós financeiramente do que obter tutela legal. Isso não nos foi mencionado pelo advogado ou pelos serviços sociais, então estou muito grato a todos aqui, pois teremos muito menos estresse financeiro na tutela de parentesco e teremos acesso a muitos mais serviços para as crianças. As coisas já estão parecendo muito menos assustadoras. Meu irmão voltou para casa para me ajudar e está trabalhando remotamente no mesmo emprego, o que é ideal. Ele tem sido incrível em fazer tudo acontecer tão rápido e empacotar sua vida para voltar. Ele ainda está indo e vindo no momento, mas deverá estar aqui em tempo integral, exceto por alguns dias por mês em que ele precisa estar lá pessoalmente. Nossa irmã mais velha disse que enviará algum dinheiro todo mês para nos ajudar, mas não quer se envolver além disso. Entendo o motivo e estou muito grato por ela estar ajudando. Honestamente, dói um pouco que ela se recuse a falar sobre as crianças ou qualquer outra coisa, mas ela está fazendo o que pode lhe dar no momento, eu acho. Nossa outra irmã está trabalhando na mineração em regime de rodízio no momento e sugeriu voltar nas semanas de folga para ajudar, mas não tenho certeza se isso realmente acontecerá ou se funcionará bem na prática. Meu irmão não se dá muito bem com ela e diz que não acha que morar com ela novamente funcionará. As crianças ainda estão lutando com as novas regras e tivemos alguns problemas. A de 16 anos me odeia, então meu irmão está tentando assumir com ela, porque estou entediado de brigar com ela. Os outros estão se saindo melhor, mas ainda muito difíceis. A de 7 anos não quer dormir, o que é a coisa mais difícil agora, porque então não consigo dormir e estou cansado pra caramba. Ela tem crises quando está cansada e está sempre cansada agora, então sempre está tendo crises. Não sei o que fazer com ela. Tudo que tento para fazê-la dormir não funciona muito bem. Ela diz que não sabe porque não consegue, não quer dormir, então não sei nem por onde começar. Meu irmão tentou colocá-la na cama e ela apenas chorou e gritou por mim. O de 12 anos está ouvindo nosso irmão, o que é a melhor coisa que já aconteceu, porque eu estava realmente preocupado em lidar com ele, já que ele nunca me ouve. Os de 3 e 9 anos são mais fáceis e não estão me estressando muito. Então, estamos meio que dividindo para conquistar agora. Meu irmão cuida de 2 e eu cuido dos outros 3. Descobri que sou muito protetor dos mais novos e acho muito difícil deixar meu irmão discipliná-los, então causa menos problemas entre nós se eu lidar com eles. Ainda são os primeiros dias e esperamos que a consistência resolva muitos dos problemas menores. A longo prazo, queremos alugar um lugar maior, já que a casa da nossa avó é muito apertada e está dificultando as coisas. Isso ficou longo e bagunçado, desculpe. Só queria atualizar todos que pediram e agradecer a todos novamente pelos conselhos.